Do poço ao palácio. A história de Yosef, do Egito, nos ensina os segredos para reinar. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Está lá em Gênesis 50:20. Essa não é apenas uma história antiga, é a nossa história. É a história de um homem chamado Yosef, um homem que vai nos ensinar muitas coisas nesse estudo de hoje. Eu sou Amy do Carmo, enquanto eu faço essa ralá maravilhosa de 6 pontas, né, uma trança de 6 pontas, nós vamos ver a história de José e tirar os códigos poderosíssimos da história deles para usar na nossa vida hoje. Então, havia um pai, Yaakov, e um filho, José. O filho do amor, o filho da promessa era José. Ele colocou, o pai, Jacob colocou uma túnica sobre os ombros de Yosef, uma túnica com muitas cores, uma túnica linda, muito colorida, sinal de favor, sinal de distinção. E cada vez que a túnica passava diante dos irmãos, o fogo da inveja queimava nos corações deles. Até que um dia, Yosef disse, tive um sonho. E no sonho, os feixes dos meus irmãos se curvavam diante do meu feixe. E depois o sol, a lua, as estrelas, todos se inclinavam. Então, e ali o ódio virou um plano. O que acontece aqui? Os feixes dos irmãos dele é como se eles inclinassem para ele. E o sol, a lua, as estrelas eram os pais, tá? Então, se criou um ódio violento e eles o agarraram, o despiram e o jogaram numa cisterna vazia. Os irmãos, quantos de nós já passamos por uma situação terrível, né, de ser traído dessa forma? Os irmãos dele, eles eram 12 em todos. Você às vezes é traída ou é magoada por alguém que você conhece, até por uma amiga, e fica desesperada, deitada na cama sem levantar por dias. Imagina os seus irmãos pegarem você, tirarem a sua roupa, a sua túnica e jogarem você num poço. Mas você acha que é só isso? Você acha que é só poço de rejeição, poço de traição, poço de solidão? O poço não era o final. Então, é apenas o corredor para o destino que Deus preparou para ele. Mas eles também o venderam como escravo e os mercadores o levaram para o Egito. Vocês devem saber, ele estava em Canaã. E no Egito, na casa do Potifar, Yosef não se entregou à desesperança, serviu com excelência, a tal ponto que Potifar o colocou como responsável por toda a casa. Então, ele foi traído pelos irmãos. Imagina que traição terrível, que é para uma pessoa que está próximo de você. Foi vendido como escravo. E chegando na casa de Potifar, em vez de fazer o coitadinho, o escravo, ele serviu com tanta excelência que o Potifar colocou ele para cuidar, para governar a casa inteira. Então aqui já foram os 2 códigos aí que você tem que pegar para sua vida. Não importa onde você está, tá? Em qual circunstância você está, você tem que dar o seu melhor. Mas o favor, mais uma vez, atraiu o ataque. Porque sempre quando você é uma pessoa de talento, próspera, que age, está sempre em ação, está sempre fazendo o melhor, você vai ter sempre ataques. Ataques virão. Então, não pense que vai ficar tudo maravilhoso, que não vai. Só vai ficar tudo maravilhoso, não maravilhoso, vai ficar tudo plano se você não fizer nada. E não bastasse tudo que ele já passou, a esposa de Potifar o acusou. E ele acabou na prisão. Ela queria alguma coisa com ele não se recusou e ela acusou falsamente e colocou ele na prisão. Gente, e lá na prisão, antes de falar a situação da prisão, ele não ficou na prisão um tempo como ficam esses bandidos aqui no Brasil quando eles fazem as delinquem. Por uma acusação, ele ficou na prisão 13 anos. 13 anos. E havia na prisão 2 homens, um copeiro e um padeiro,
copeiro e padeiro do faraó. Eles sonharam e José interpretou. O copeiro disse, ao copeiro ele disse, você voltará ao seu posto. E ao padeiro disse, você será tirado do meio dos vivos. Coitado do padeiro. E assim aconteceu. Quando o copeiro saiu, Yosef pediu ao copeiro, lembre-se de mim. Gente, lembre-se de mim, você pensa, agora algo vai acontecer. Passou um ano, passaram-se 2 anos e silêncio. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa, esperamos o resultado e achamos que vai acontecer imediato. E não é assim. É no tempo de Deus. É no tempo que as coisas estão maduras. Para falar de Deus, quando você está pronto, né? Porque Deus espera até você estar pronto. Mas aí aconteceu o dia da virada. O dia da virada sempre vem. Então o faraó sonhou 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. Ninguém sabia interpretar o sonho. Ninguém. Buscaram homens, pessoas de todos os lugares, ninguém conseguia. E o copeiro disse, hoje me lembro das minhas faltas. Olha, o copeiro foi lembrar dele depois de 2 anos. Há um hebreu na prisão, ele sabe interpretar sonhos. Yosef foi chamado e em um único dia de prisioneiro, ele passou a governador do Egito, o homem mais importante depois do faraó. Aqui tem uma mensagem bem importante, porque José não chegou lá com vou interpretar o sonho e tá tudo bem. Não, ele já chegou lá com um blueprint, já com um piano, com um business plan, dizendo, o problema é esse, então você tem que ser um grande resolvedor de problemas, tem que ser um grande solucionador e dar soluções reais. Ele já chegou com a interpretação e com a solução. Yosef disse, acumulem 9 nos 7 anos de abundância, porque virão 7 anos de fome. E assim foi, e a terra não morreu de fome, porque um homem ouviu a voz de Deus. Olha que como isso é poderoso. Às vezes nós temos um talento, Deus nos dá um dom, mas nós não nos preparamos. Às vezes você tem um grande dom, mas como é que você vai chegar no palácio se você não se dedica em como se comunicar, em como estudar para saber fazer, em como se posicionar, em como ser? Você pode estar na prisão, você pode estar no deserto, mas você tem que estar sempre se preparando. Deve estar sempre em movimento, sempre melhorando naquilo que você pode naquele momento. Então você tem um grande talento, mas você não se prepara, porque você quer fazer muita coisa, muita exibição e fazer pouco treino. Você quer performar muito e treinar pouco. E eu sempre falo para você, você tem que treinar muito e performar quando você está pronto. O tanto certo. Não estou dizendo que é pouco, mas o treino é muito mais do que a performance. Então, olha que mágico isso. Ele estava pronto. Ele já chegou com uma solução e imediatamente ele foi. Ele passou de prisioneiro. Na verdade, ele tinha passado antes de escravo, depois de prisioneiro para primeiro-ministro do homem mais poderoso do mundo naquele momento, ok? Então, tem muitas lições, tem muitos códigos poderosos aqui. Não importa onde você vai ser colocado, onde te colocarem, você tem que ser antifrágil, você tem que estar se preparando. Colha o melhor do lugar onde eles te colocarem. Como mínimo você pode estar estudando, como mínimo você pode estar crescendo no estudo. Se você não puder, se estiver entre 4 paredes, não puder fazer mais nada. Você pode estar orando, você pode estar meditando, você pode estar estudando. Então, em qualquer lugar que você estiver, você pode sempre prosperar. E não só, dê sempre o seu melhor na cadeia, como escravo, da escravo ele virou responsável da casa de Potifar. Dê sempre o seu melhor, não importa o lugar que você estiver, porque se você não der o seu melhor, você não vai para a segunda fase, para a próxima fase. Se você está sendo medíocre em um lugar, você não vai para o próximo. Você vai continuar medíocre ali, exatamente naquele lugar. E aí a fome realmente chegou, a carestia era real, o sonho foi bem interpretado.
E a fome também chegou em Canaã. E os irmãos de José vieram comprar trigo com ele. Mas eles não o reconheceram. Aqueles mesmos irmãos que colocaram ele no poço e venderam ele como escravo. Você também, o seu inimigo, aquela pessoa que te traiu, que te vendeu, também vai ser colocada davante a ter. E você não vai querer nem um pouquinho, nenhuma justiça. Você tem que perdoar. Mas ele os reconheceu, José os reconheceu. Como se diz, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Ele os colocou à prova. E pediram que ele voltasse, para ver se eles estavam maduros. Por quê? Tinha um irmão mais novo, e ele queria saber se estava tudo bem com o irmão mais novo, com o pai, mandaram eles voltar. E eles foram e voltaram. E por fim, trouxeram com eles o irmão mais novo. E aí, nesse momento, quer dizer, estava tudo ok, veio a revelação. Então Yosef não conseguiu mais se conter, gritou: eu sou Yosef, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam. E chorou e os abraçou. Eu fico imaginando, me arrepio de ver a cena. E disse: não tenham medo, vocês intentaram mal, mas Deus transformou em bem para salvar muitas vidas. Então, assim, aquilo que você vive pode ser algo que vai... Aquele problemão que você tem, talvez é algo que vai salvar milhões de pessoas. É só você esperar até você sair do poço, até você sair desse lugar. Então, mesmo que intentem o mal contra você, Deus pode e vai transformar esse mal em bem. E vai fazer isso para salvar outras pessoas, porque Deus age assim. Às vezes te coloca numa situação realmente terrível, permite para você crescer, para você sair dali, para você crescer. No momento certo ele vai te tirar. Então qual é a lição para nós? Do poço à prisão, ao palácio, há uma mão invisível que guia cada passo. Nós sabemos a mão invisível que é. Os homens podem tirar a sua túnica, mas não podem tirar o seu sonho. Ninguém pode tirar o seu sonho, ninguém pode tocar o seu sonho. Os homens podem colocá-lo na prisão, mas não podem fechar a porta que Deus vai abrir. A prisão não é problema para Deus, entendeu? Ele abre porta, como a gente sabe, onde não tem. Então, receba essa unção de Yosef hoje. Prosperar onde quer que esteja. Ver além da estação presente, ter visão, ter fé, ver além da estação presente, de verdade, visualizar, ver, ter fé e falar: eu vou chegar ali. Perdoar quem te feriu, isso é muito importante. Ser resposta para a fome da sua geração. Então ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E é assim que nós temos que viver. Quando alguém tenta mal, nós temos que ter a nossa consciência que Deus vai transformar isso em bem. Essa era a mensagem de hoje. Eu espero que faça um quentinho no coração de vocês e uma esperança e uma fé renovada na sua mente, no seu corpo, no seu coração a partir de hoje. Kadosh Baruch Hu abençoe todos vocês. Amo vocês e até o próximo vídeo.